Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado, mais uma semana nos encontrando para falar das maravilhas do nosso Deus, grandioso e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Antes de nós começarmos, vai lá, dê logo o seu like, compartilhe esse link, comente, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, bota lá o sininho para você receber. Nós temos muita coisa no nosso canal, também tem o nosso site, e aí embaixo vai passar o nosso endereço. Se você é de Nova Friburgo, se você está em Nova Friburgo, faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Tá certo? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus amado, Deus poderoso, Deus de infinito amor, tem nos atraído a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, tem elevado os nossos olhos a Ti com esperança, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo que nós podemos estar aqui juntos. Que seja abençoado cada um que está nos assistindo, ouvindo a Tua palavra, ou que vai ouvir depois. Cada um seja alcançado de Ti no profundo do seu coração. Que toda a palavra, Pai, passe por nós, nos ensinando a guardar os Teus mandamentos, Senhor. Muito obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a plenitude de Deus. E para isso nós vamos ler em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 a 23. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23. Se você não está com sua Bíblia, anota a referência, mas leia. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e venha revelar no coração de cada um exposto a essa palavra o princípio do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é lindo, lindo, fala de Jesus. Jesus é a plenitude de Deus. Esse texto, ele fala aqui várias coisas. Que ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Ele fala quem é Jesus, que ele nos deu a redenção, a remissão dos nossos pecados, que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é a imagem de todas as coisas, de todos os atributos de Deus, porque todos os atributos de Deus estão em Cristo Jesus.
né? Ele fala que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja nessa terra. Ele fala que nele reside toda a plenitude, que ele fez a paz pelo seu sangue na cruz para nos reconciliar e sermos mostrados perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E no final ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Então, esse texto é, para nós, a própria esperança. É o retrato da plenitude de Deus, porque a plenitude de Deus está em Cristo Jesus. E aí, Jesus, nele habita a plenitude de Deus. Nós vamos ler em João, Evangelho de João, capítulo 9. Vamos abrir aqui rapidinho. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aqui Jesus estava confortando os seus discípulos, porque já estava falando da sua ida, da sua morte, da sua ressurreição. E esse texto é lindíssimo, porque ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Onde eu vou, eu venho buscar vocês na casa de meu pai, tem muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. E aí Filipe então fala com ele: mas mostra-nos o Pai. E ele fala: Filipe, tem estado tanto tempo comigo, quem me vê a mim, vê o Pai. E você me diz: mostra-nos o Pai. Aqui o que ele está dizendo? Que ele tem toda a plenitude de Deus nele. Ele é a expressão, como diz aqui, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Todos os atributos de Deus estão em Cristo Jesus. Toda a plenitude de Deus estão em Cristo Jesus. Então, ele fala: quem me vê a mim, vê o Pai. E aí, aqui embaixo desse texto, vem dizendo que pela paz no seu sangue, ele faz a reconciliação. Nossa, porque ele é nosso redentor, ele é remissor dos nossos pecados. Então, ele faz essa redenção. Ele é que paga todo o preço pelo seu sacrifício na cruz. Então, nós podemos hoje participar da plenitude de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse o quê? Vou mandar para vocês o Consolador. E o Espírito Santo vem, então, e habita em nós. Porque Jesus, quando veio à Terra, ele veio trazer o reino de Deus ao coração do homem. E hoje, aquele que crê em Cristo Jesus, como Filho do Deus Altíssimo, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e está sentado à direita de Deus Pai, diz que quem confessa com seus lábios e crê com o seu coração é salvo. E os salvos que foram reconciliados, como ele diz aqui no texto, esses nós que fomos reconciliados, esse tem a presença do Espírito de Deus em nós. E se nós temos a presença do Espírito de Deus, a plenitude de Deus é trazida a nós por causa de Jesus, porque Jesus vive em nós. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Toda a plenitude está nele. Em Ezequiel, se nós formos ler a parte 2 do evangelho, do versículo de Ezequiel, Ezequiel 44, 4, diz assim, vamos ler o versículo todo, fala das reformas, né, do ministério, do santuário. E aqui fala assim: depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Eis que olhei, e a glória do Senhor enchia a casa do Senhor.
O templo, quando foi construído, era cheio da presença de Deus. Hoje, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós fomos reconciliados pela plenitude de Deus, que é Cristo Jesus, pelo seu sangue na cruz derramado. Essa presença vem a nós e faz morada em nós. Nós levamos a presença de Deus por onde quer que a gente vá. Esse texto é maravilhoso. Deus enchia o templo. Deus nos enche do seu espírito. E vamos ver o que quer dizer plenitude. Plenitude é o que é completo, o que é inteiro, o que é cheio, superabundante, é uma grandeza. Aí nós pensamos numa grandeza de grande, mas eu pensei também numa grandeza matemática, quando a gente faz lá aqueles cálculos, né? Aquela grandeza. Sem espaço, eu achei muito interessante isso. Plenitude é sem espaço. Tudo está tomado. Não tem espaço para mais nada. Está pleno. Integral, uso legal, feito na totalidade, atingiu a medida máxima. Deus é o máximo. Ele é o princípio e ele é o fim. Não tem nada antes dele, nada depois dele. Ele encheu todo. Não há espaço para mais nada. É pleno. Toda a sua força, satisfeito. Isso que quer dizer o que é plenitude. Jesus em sua plenitude e na plenitude dos tempos reconcilia o homem ao reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. Nós vamos ler Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, aqui fala da nossa filiação em Cristo Jesus. Veja que a nossa filiação passa por Cristo Jesus, para sermos filhos de Deus. Porque Jesus é o seu primogênito, diz o texto que nós lemos. Nós vamos voltar lá daqui a pouco. É o primogênito de toda a criação. Nele foram feitas todas as coisas. Ele é o início de todas as coisas. Então, a nossa filiação em Deus passa por Cristo Jesus. Não dá para sermos filhos de Deus e ignorarmos o primogênito. Ele é o caminho da filiação. E no versículo 4 diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, que foi o que aconteceu com Jesus para vir ao mundo. Ele nasceu de mulher, mas a semente era de Deus, e ele foi o primogênito de Deus. Ele é que podia subir na cruz do Calvário como homem, verteu o seu sangue puro para nos reconciliar. Não havia outro homem, porque todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estavam da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível, a plenitude de Deus na terra, que nos enche da sua plenitude hoje, quando cremos. Por ele, por causa dele, nele, com ele e para ele, nós fomos reconciliados. E nós fomos reconciliados para quê? Olha só, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Nós não podíamos nos apresentar a Deus,
por força própria, inculpáveis, irrepreensíveis, santificados. Porque nós nascemos no pecado. O mundo jaz no maligno. Destituídos estávamos da glória de Deus, mas ele nos reconciliou pela sua carne, mediante a sua morte. Só ele podia. Só ele podia. Então, por causa disso, fomos reconciliados e por causa disso temos a plenitude de Deus em nós. Por causa disso, temos a plenitude do perdão, a plenitude do seu amor, a plenitude do seu cuidado, a plenitude da vida, porque plenitude é abundância, e diz que a gente teria vida em abundância. Nós temos abundância, nós temos plenitude de paz. Mas, no final, diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. E aí, se nós formos para Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, nós lemos assim, aqui há um alerta, diz assim, é uma advertência contra falsos ensinos. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o de Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Primeiro nós lemos todo esse texto. Quem é Jesus? A excelência, a plenitude, a imagem do Deus invisível. Só Jesus podia, pela sua carne, a sua morte, nos reconciliar e nos fazer apresentar diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E só por ele, primogênito de Deus, a plenitude do tempo, aprove a Deus enviar seu Filho unigênito. Por causa dele, na plenitude do tempo de Deus, a minha filiação a Deus, a sua filiação a Deus, é possível. Pela cruz de Cristo, nós podemos estar plenos, cheios, sem espaços de Jesus em nós. Então, nós podemos vencer todas as coisas. Nele, quando fala na palavra que somos mais que vencedores, não é meramente um bordão. Não é. Nós não somos mais que vencedores porque vencemos coisas terrenas aqui. Também vencemos, se aprouver Deus assim. Podemos não vencer todas as dificuldades no momento em que nós queríamos, mas somos mais que vencedores. Porque hoje nós podemos, diante de Deus, filhos do Deus Altíssimo, por causa de Jesus, em Jesus, nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis, cheios da plenitude de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. E aqui diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. É toda. Então, não é meia, não é um pouco, é toda. E nós vamos ler aqui, quando falamos que Jesus é a plenitude, e na plenitude dos tempos, por causa de Jesus vindo, nós fomos reconciliados, é porque quando ele subiu aquela cruz, que verteu o seu sangue, ele disse, está consumado, está feito, está terminado. Ali naquela cruz estava completo o pagamento do nosso pecado. Ali estava terminado todo o sacrifício. Ali estava terminado toda a obra de Deus no resgate, na reconciliação daqueles que permanecem na fé, sem se afastar.
Ali estava a medida máxima do amor de Deus. Era Cristo Jesus para nós. Era Cristo Jesus cumprindo o plano de Deus por completo, pleno, terminado, acabado, cheio, para que então hoje nós pudéssemos chegar diante dele e em Cristo Jesus, crendo na esperança do Evangelho, da palavra de Deus, nós podemos então estar diante de Deus como filhos, limpos pelo sangue de Cristo, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, não pela minha inteligência, não pela minha força, mas por causa do sangue de Jesus. Jesus me tornou com vestes limpas, então eu posso viver a plenitude de Deus. Em 1 de João, capítulo 4, 17, para a gente terminar, a segunda parte do versículo diz assim: como ele é, também somos nesse mundo. Como é Jesus? A imagem do Deus invisível, pleno dos atributos de Deus. Nós podemos ser a imagem do Deus invisível nessa terra. Nós podemos expressar o amor de Deus nessa terra. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos um corpo. Nós podemos. Mas há um alerta ali em Colossenses 2. Cuidado, que ninguém vos engane com filosofias vãs. Se permanecerdes na fé em Cristo Jesus, na palavra do Evangelho, na esperança do Evangelho, somos resgatados, transportados, remidos pelo sangue maravilhoso do nosso Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que refrigério é na nossa alma saber, Pai, que o Senhor tem cuidado de toda a nossa caminhada, que o Senhor nos deu, Jesus, que o Senhor teve um plano perfeito, que na plenitude dos tempos, Pai, veio ao mundo Jesus para que trouxesse o seu reino ao nosso coração, Pai, porque fomos encontrados por Ti, fomos alcançados pelo Teu amor. Senhor, que toda essa palavra venha ao nosso coração e que traga confiança, certeza, plenitude, Pai, para que possamos levantar com ousadia, Senhor, crendo e vivendo a vitória em Cristo Jesus, a filiação em Ti, por causa de Jesus. Que toda essa plenitude, Pai, tome todo o nosso ser. É o desejo do nosso coração, que não haja espaços em nós. Que o Teu Espírito Santo venha no coração de cada um exposto à Tua palavra. Que traga compreensão, Pai. Para que possamos nos render a Ti. Que o Senhor possa alcançar cada família, Pai. Cada um que se expõe a essa palavra. Seja uma revolução na vida. Seja uma revelação. E que haja, Pai, rendição aos Teus pés. Porque só aos pés da cruz nós podemos, Pai, receber toda a plenitude que vem de Ti. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe, te guarde. Que Deus venha falar no profundo do seu coração sobre a plenitude dele. E que venha com a presença do Espírito, que é a totalidade de Deus, para trazer revelação de que fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho, do seu amor. Foi alto o preço. Nos guardemos, que você possa se guardar de filosofias vãs e ter esperança no seu coração do Evangelho.
Amém? Se você chegou agora, dê o seu like, compartilhe esse link, se inscreva no nosso canal, nosso endereço está passando aí embaixo, você é muito bem-vindo a estar conosco. Mais uma semana e até a próxima semana. Seja muito abençoado você, sua família, seu trabalho em Cristo Jesus. Amém? Até semana que vem.